Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu tenho uma palavra para o seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 a seguir, que diz assim: Certo dia, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou, ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou-lhes aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é esse que até o vento e as águas dá ordem e lhe obedecem? Queridos irmãos que me escutam, que me vê nesse vídeo, essa passagem bíblica nos ensina algumas lições que é pertinente à nossa realidade. Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, tinha o objetivo de chegar no outro lado do lago. Mas para chegarmos a qualquer objetivo, às vezes enfrentamos algumas situações que não queremos passar. Jesus pede aos discípulos: olha, entrem no barco, juntamente comigo, e iremos lá para o outro lado do lago. Eles entraram. Só que, de repente, no meio da viagem acontece uma coisa. Primeiro, Jesus dorme. E a segunda coisa, a tempestade, o temporal de vento começa a açoitar o barco, que as águas começaram a invadir com grande violência o barco, e eles se apavoraram, pensando que ia morrer. Dois problemas acontecem aqui dentro dessa passagem, primeiramente. Primeiro, Jesus dormiu. E a gente pensa que quando Jesus dorme ou se ausenta da nossa realidade, quer dizer que Jesus se esqueceu da gente. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quando Jesus dorme diante da nossa situação, porque o texto de Marcos vai falar que ele estava na polpa do barco dormindo. O que é a polpa do barco? É a parte de trás. Enquanto à sua frente dos seus olhos você só vê tempestade, tribulações, tristeza, amarguras, angústias, dificuldades, Jesus está atrás, está olhando todo o contexto, e Ele sabe o momento certo de agir na sua vida. Jesus Cristo está dormindo, não quer dizer que Ele se ausentou, quer dizer que Ele está observando todo o contexto para poder agir na sua vida. Segunda coisa, a própria tempestade se manifestando na realidade deles. Porque eles pensaram: Jesus está dormindo, a tempestade está acontecendo, vamos morrer. É igual a nossa realidade. A gente pensa que às vezes a ausência, o silêncio de Deus na nossa vida, quando a tempestade acontece, a gente vamos perecer na situação. Mas a gente não percebe que Jesus está do lado de trás da situação, observando aonde começou, aonde iniciou o problema, e Ele vai na raiz do problema para resolver a nossa situação. Os discípulos se apavoraram e foram despertar o mestre: Mestre, acorda, a gente iremos morrer. Parece que ele está dizendo: Mestre, você não se importa pela tempestade que está acontecendo na nossa vida, na nossa realidade? Às vezes colocamos o próprio Cristo na parede. Olha, Cristo, nós estamos passando por essa situação e você não vai resolver nada? É como se os discípulos estavam dizendo isso: mestre, está acontecendo uma tempestade lá fora e você aqui de boa dormindo no barco? Jesus levanta e olha o que o texto vai nos relatar: e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Jesus, que estava atrás, na popa do barco, esperando o momento certo de agir, ele foi direto na raiz do problema. Ele foi direto. Por que Jesus não repreendeu a água primeiro?
porque o problema não estava nas águas que estava açoitando o barco, e sim no vento que causou todo o reboliço, todo o apavoramento dos discípulos por causa da violência das águas. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez você pense que no meio dessa tempestade que você está passando, Jesus se ausentou, Jesus se esqueceu, mas Ele está na polpa do barco, Ele está na polpa da tua situação, observando aonde está a raiz do problema, e quando Ele se levantar para agir na sua vida, Ele vai direto na raiz do teu problema. Como Ele foi na raiz do problema dos discípulos. Primeiro Ele repreendeu o vento que estava ocasionando a fúria das águas e açoitando o barco, foi o que Jesus foi primeiro agindo. Eu quero lhe dizer que primeiro, antes de Jesus fazer algo sobrenatural na sua vida, primeiro Ele vai na raiz do teu problema e vai agir. Segunda coisa, e a violência das águas. Depois que Jesus agir na raiz do teu problema, o resto fica fácil para Ele resolver, porque Ele já resolveu a raiz, onde estava ocasionando o problema. E olha o que vai acontecer na sua vida. Isso aqui é profético para você. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Quando Jesus começar a agir na sua vida, tudo vai se apaziguar, essa situação vai se acalmar. Eu não quero lhe dizer aqui que você nunca mais irá enfrentar a tempestade, não. A gente que navega no barco da vida, sempre estamos aí para sofrer tempestades, mas os segredos da tempestade é ser dependente de Cristo, ter coragem, ter fé para enfrentar as situações. E para fechar essa mensagem, olha o que Jesus fala: aonde está a sua fé? A fé, ela é importante, juntamente com a coragem e a dependência de Cristo, para percebermos, para enfrentarmos, para agirmos diante das tempestades das nossas vidas. Eu lhe pergunto nesse vídeo: aonde está a sua fé? Aonde está a sua confiança em Cristo nessa situação da sua vida? Talvez a tempestade te apavorou tanto que você perdeu as forças de acreditar que o Cristo está dormindo, mas não está ausente. Ele está em silêncio, mas não quer dizer que Ele te abandonou nessa situação. Ele está vendo todo o contexto, para primeiro Ele agir na raiz do problema e depois apaziguar a situação na sua vida e te entregar a tua vitória. Que você possa receber essa palavra, crendo, tendo fé que Cristo está dormindo, mas não está ausente da sua situação. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra, crendo que as tempestades, elas são às vezes corriqueiras, às vezes um pouco duradouras, mas nunca são eternas. Sempre Deus irá agir na tua vida. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.